Esse agora é o último campo dessa semana, primeira semana de aula, as atividades presenciais. Vou dar um clique aqui. Vocês vão ver que, assim como na atividade à distância, ele traz aquele mesmo texto para a gente como referência. Para poder editá-lo, vem aqui no editar configurações, não mudo o nome, vou só ampliar aqui esse editor para poder ver melhor. Aqui, se quiser mudar, você pode colocar sejam bem-vindos à atividade presencial de nossa primeira semana de aula. Seu objetivo é fixar os conteúdos trabalhados. Pronto. Vou tirar aqui essa observação em vermelho para mim. Essa atividade será avaliada pelo tutor presencial. Tutor presencial é que vai corrigir sempre as atividades presenciais. E aqui na minha, ela está valendo 10 pontos. Aqui, cada polo terá um prazo para sua realização, porque às vezes a aula não vai acontecer no mesmo dia. Às vezes pode acontecer no polo Uberaba na sexta e em Tuiutaba na quinta, vamos supor. Então, eu vou até deixar aqui com essa diferença. Ituiutaba e Uberaba. Aqui não vai ser do dia ao dia, porque a aula presencial acontece num dia só. Pelo menos para aquela disciplina, né? Então a gente vai tirar aqui, é porque ele traz o mesmo texto para outra atividade, que é um texto que é geral. Vou deixá-los assim. E aqui, vamos supor que a aula de Uberaba aconteça aqui na sexta-feira, dia 11, e Ituiutaba aconteça no dia 12, pela manhã. Então, vou deixar aqui, dia 11 do 4. Vou deixar aqui na frente, período noturno. E aqui, Ituiutaba, dia 12, no dia seguinte. Também do 4, período matutino. Ok? Aqui nessa sugestão de estudo, a gente só vai deixá-la válida se você realmente tiver que os alunos, tiver necessidade que os alunos levem materiais ou façam algum estudo prévio antes da aula. Vamos supor, eles têm que assistir a determinado filme, porque no primeiro momento da aula eles vão discutir sobre aquele filme e depois, coletivamente ou individualmente, eles vão produzir uma resenha em relação àquela discussão e ao tema que foi falado. Então aqui você tem algumas possibilidades. Ou então eles vão ler um determinado artigo para, naquela aula presencial, virem mais algumas informações sobre o mesmo assunto que foi tratado no artigo e a partir dali realizar algumas atividades. Aí você deixa o que eles precisam fazer de estudo prévio para essa aula. No caso aqui, para a aula que eu pensei, não vou precisar disso. Então eu vou tirar toda essa parte. Aqui acontece um erro muito comum. Os professores, seguindo até o roteiro que a gente tem, como a gente faz nas atividades à distância, acabam divulgando a atividade presencial aqui nesse campo. O que é um erro, por quê? Às vezes o aluno julga que aquela atividade é fácil e realmente ele consegue, estudando sozinho, realizá-la contento, e aí ele acha que não precisa na aula. Então, o que a gente indica é deixar aqui uma mensagem, conforme aqui é que eu vou colocar, mas com as palavras de vocês, de o tutor presencial irá aplicar essa atividade no horário da aula. Logo, sua presença é muito importante não, é imprescindível para a realização dessa atividade. Ok?
Aqui você agora vai colocar, sim, vai criar uma atividade, mas não com aquela descrição da atividade em si, mas uma atividade offline para que o tutor presencial possa colocar, lançar as notas que o aluno conseguiu. Então a gente vai aqui tirar. Quando o aluno entrar, ele vai ver o dia, vai ver quanto vale, quem vai corrigir. Aqui você não precisa restringir acesso, porque o tutor presencial vai ter ali um período para poder corrigir aquelas atividades que vão ser feitas durante a aula. Vai só salvar e mostrar. Diferentemente da atividade de distância, eu não preciso, né, de um tempo certo. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai dar os parâmetros para que esse tutor presencial possa realmente orientar o aluno na execução da atividade prevista. Então, o que eu preparei aqui para dar uma ideia para vocês? Para os alunos a gente não publica, mas para o tutor é minha responsabilidade como professora deixar o material para ele bem discriminado e com todos os critérios ali que ele vai precisar para poder executar a atividade. No caso dos professores do ETEC, esse encontro presencial sempre é feito pelo tutor, então vocês sempre vão mandar esse documento. No caso dos professores da UAB, às vezes pode acontecer de vocês terem 2 polos tendo a aula inaugural junto, e aí vai ter que ter também esse documento aqui. E até para vocês mesmos é um bom recurso, né? Coloquei aqui as orientações para a aula presencial da primeira semana. Vou exibir aqui tela inteira, só para ficar fácil de vocês acompanharem aqui comigo. Aqui eu coloquei, caro tutor ou tutora, siga as recomendações abaixo para que a aula presencial aconteça de forma efetiva e gratificante para todos. E aí coloquei a aula do dia 11 de abril, que é a aula de Uberaba, no período noturno, mas a única coisa que vai mudar aqui vai ser o período e o dia para os demais polos, tá? Aqui no horário, de 7 a 7h15, eu deixei a recepção dos alunos. Não tem nada que o tutor tenha que observar e nenhum recurso que ele tenha que usar. Vai só recepcionar os alunos que estão chegando. 7h15 a 7h45, meia hora, ele vai assistir a 3 videoaulas, a 1, a 2 e a 3. Ele vai observar a atenção e acompanhamento dos alunos e o que ele tem que ter de recurso? Ter as videoaulas baixadas e rodando na máquina do laboratório para a correta exibição no data show. Depois, seguinte a assistir essas videoaulas, de 7h45 a 8h30, um período de 45 minutos, eles vão realizar a primeira parte do exercício que foi proposto. Esse exercício eu vou mandar também em anexo para o tutor presencial, cada um dos polos, e sempre que eu for mandar qualquer material e qualquer orientação para o tutor, mandar com cópia para o coordenador do seu curso, até para resguardá-lo como professor, porque às vezes pode acontecer algum problema do tutor não achar aquele e-mail, então o coordenador do curso vai ter. Foco na realização da primeira parte desse exercício, que vai ser individual, e o que ele precisa de recurso? Ele tem que já estar com o material impresso para distribuição para os alunos. Isso quer dizer que tanto essas orientações quanto o material que ele vai ter que imprimir, se esse exercício tem 2 partes, às vezes você pode escolher dividi-lo em 2 folhas, e aí você tem que mandar para ele antes, para que ele tenha um tempo hábil de pelo menos 1 semana, 15 dias, para poder imprimir aquele material e pedir para xerocopiar. Aqui você vai ter o intervalo de 8h30 às 8h45. Depois de 8h45 às 9h15 eu coloquei uma dinâmica de grupo. Ele vai ver interação e colaboração nesse grupo. E aqui vai ser o material impresso que vai nortear essa dinâmica. E no último momento aqui, ele vai concluir também individualmente, vai sair daquele grupo, o exercício e entregar ao tutor, que depois vai corrigi-lo e lançar a nota, né? De novo, esse foco na realização e material. Aqui eu coloquei a nota final obtida pelos alunos. No exercício deverá ser lançada na atividade offline, disponível no último campo da primeira semana do ambiente Moodle dessa disciplina. Então, esse aqui é um guia para o seu tutor presencial. Ele tem que receber esse arquivo de 1 semana, 15 dias, e quando é para copiar, você pode procurar com o seu coordenador de curso, mas tem uma pessoa que fica encarregada para fazer essas cópias e passar para o tutor.
também, ok? Vou então fechar isso aqui. E agora a gente vai colocar aqui a atividade ou recurso, que vai ser no nosso caso atividade offline, para fechar esse último campo da nossa primeira semana, ok? Então vamos para o próximo vídeo.